Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Estamos aqui para mais uma live com a Alessandra Viegas, euzinha. E aí, nessa segunda-feira, Simone já tá aí, Josi, tô vendo um montão de gente já colocando coração. Estava esperando, né? Eu atrasei um pouquinho, me perdoem. Mas é muito bom, né? Mais uma semana que iniciou ontem. Tá aparecendo um monte de gente ao mesmo tempo. Eu não vou dar conta de dar bom dia para todo mundo, meu Deus. Érica, Guaraci, Solange, Simone, Marco. Bom dia, Luísa, Patrícia, Mileide, Josi, Fernanda Silva, Aline, Fátima Santos, Deise, vamos lá. Tá aparecendo um montão de gente aqui. Fátima, minha prima, Edivanda, Milton, Elvira. Bom dia, pessoal. Vamos lá, né? Para mais uma manhã nessa live aí. Simone Filipes, bom dia! Simone lá de Barra... é Volta Redonda, desculpe, eu tenho falado Barra do Piraí, porque é por ali também. Josileia, bom dia. Obrigada aí, Simone. Então, nessa manhã vamos de Salmo. É bom, né? Bom dia, irmão Gabriel, Juliana. Então, nessa manhã, vamos cantar um pouco, vamos falar desse Deus que age na nossa vida, que age na natureza. Aí botei essa blusinha aqui pra gente lembrar disso. Salmos 147 é o nosso texto dessa manhã. Salmo 147. E aí você que tem a disponibilidade aí, abra sua Bíblia. Você já sabe que eu vou fazer análise retórica um pouquinho, né? Você que está assistindo já sabe o que é isso. Bom dia, Antônio. Bom dia, Gilda. Vamos lá. Solange, obrigada, colocando aí Salmo 147. Lembrando que quando a live termina, eu coloco na descrição do vídeo o texto. Bom dia, Júlio, Sheila, Luciana, desculpa, gente. Eu tô tomando o remedinho da alergia. Bom, vamos lá. Então, nessa manhã, Salmo 147. Acho que eu já dei bom dia para Luciana aí, né? Vamos lá. Gercinei também, essa família linda. Bom, Salmo 147. Você que já abriu aí, você tá vendo que ele começa com a palavra aleluia. Bom dia, Valéria. E termina com a palavra aleluia. Deixa eu só chegar meu material um pouquinho mais para cá. Pronto, vamos lá. Então, o Salmo 147, então, por ele ser dessa forma, ter esse formato, essa moldura, porque é uma moldura, tá? Ele começa com aleluia, ele termina com aleluia. Isso dá a ele um nome, tá? Bom dia, Josilene. Regina, ele é chamado de salmo aleluiático. Eu já falei isso em outras lives, quando eu estava tratando de outros salmos. E aí existem salmos aleluiáticos ao longo do livro de Salmos, tá? O mais próximo do 147, que não esteja no bloquinho dele, é o 135. Bom dia, Ellen. Salmo 135 começa e termina com aleluia, tá?
Mas aí vai ter um bloco que começa no 146 e vai até o final do livro dos Salmos, Salmo 150. Então é legal porque parece assim, o Salmo 1, o início do livro de Salmos, fala o quê? Bem-aventurado, né? Aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vai falar que quem é bem-aventurado e quem não é. Está implícito quem não é. Então, é um salmo que abre o livro de Salmos, desculpa, e vai começar a anunciar que caminho eu preciso trilhar para ser bem-aventurado, para estar sempre tendo a direção de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia, o hesed de Deus. Bom dia, Ana Paula! E aí, quando o livro de Salmos vai encaminhando para o seu final, só vai ter salmos aleluiáticos, que são esses do 146 até o 150. Bom dia, Nádia! Mostrando o quê? Que o melhor caminho é o caminho do louvor. É o caminho de entregar a Deus toda a nossa alegria, todo o nosso louvor, as nossas ações de graças, porque é isso que vai nos dar saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, equilíbrio na vida, e vai fazer com que a gente trilhe o quê? O melhor caminho. Porque eu já falei em outras lives e você sabe, né? Mamaquinha não tá aqui hoje, não sei se tá, ainda não apareceu para mim. Bom dia, Vívia, Jorge! Então, os psicólogos já sabem disso há muito tempo. A gratidão é algo que faz bem ao nosso coração. E quando eu louvo a Deus, quando eu canto, quando eu me alegro, quando eu me sinto grata, isso, isso é cura para minha alma, isso é cura para o meu espírito, só que é cura para o meu corpo também. Esse coração grato, esse coração que se alegra, que louva, que glorifica a Deus, isso é maravilhoso. E hoje de manhã eu tô aqui renovando o meu jardinzinho, já tá virando uma floresta, E hoje de manhã eu fui ali dar bom dia para as plantas e tal. E me veio um louvor. De repente eu boto até aqui na descrição também do vídeo, um louvor do grupo Logos. É um grupo muito antigo, em que o pastor Paulo César fala, acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Cuidado de quem? De Deus. Até arrepiado. O mato molhado anunciando o cuidado de Deus. Então, esse mato molhado, essa natureza, essa coisa gostosa de estar junto à natureza, de olhar na natureza a beleza de Deus, o cuidado de Deus e saber que Ele cuida de mim também, cuida de você. Por quê? Do que o homem é feito? Do que a mulher é feita? Da natureza. As pessoas falam assim, é mito, é mito essa história aí de Deus criando o homem do barro, fazendo boneco de barro e soprando sobre ele, soprando nas narinas. Bom dia, Rosânia. E aí, lá, ela tá dizendo que é lindo. Pois é, a Luciana conhece. Então, podem dizer que é mito. Existem os mitos da criação, não no sentido de mentira, mas no sentido de uma explicação, que se tem acerca de como é que tudo começou. Só que está provado
que, né? Os elementos químicos que existem no nosso corpo existem na terra. Por isso mexer na terra é tão bom. Por isso andar na terra, né, descalço, andar na areia do mar, andar sobre a grama, tira estresse. A pessoa fala assim, minha energia ruim sai toda ali. Porque o que está em mim que não presta vai sair na hora que eu estou em contato com aquilo que sou eu. Que é o quê? Isso, dentro do meu peito bate forte o coração. Aí, da minha boca salta uma voz como expressão de louvor. Esse é o refrão desse louvor que eu falei. Pastor Paulo César, pois é. Bom dia, Neia. Então, por que faz tão bem eu estar perto da natureza? Aí eu coloco planta em casa para purificar meu ar. E aí as pessoas fazem todas essas coisas, mas não glorificam a Deus. Não dão louvor a Deus por essas coisas que Ele mesmo criou para o nosso bem. E criou a gente, né? Assim como criou a natureza, as plantas. Aqui está meio estilizado, mas só para a gente lembrar que toda vez que a gente olhar para isso, é importante entender que quando eu olho para isso, Deus se revela também em quem é Ele e quem sou eu, criação dele. Então, nessa manhã aconteceu isso aí comigo e me vinha outros textos à mente, mas aí eu dei de cara com o Salmo 147, que vai falar da soberania de Deus na natureza, da grandeza de Deus, desse Deus que não perdeu o controle nem da minha vida, nem da sua vida e nem da natureza. E que em tempos, né, de coronavírus, a gente está vendo muitas pessoas dando esse tipo de testemunho de que pararam e começaram a observar o que nunca tinham observado. A natureza, a renovação da natureza, a água mais límpida, olhando para os animais, olhando para as plantas, olhando para as flores, olhando para o céu, indo ver pôr do sol. E aí você começa a observar essa criação de Deus, porque você foi obrigado a parar um pouco, sentar e observar. E aí, claro, isso está sendo muito dolorido. Nessa manhã eu chorei um bocado, eu fazendo minhas orações, e está sendo muito dolorido, e está sendo muito dolorido perceber a maldade de muita gente, no meio de toda essa situação também, das pessoas que se aproveitam, né, de muitas coisas, colocando o sofrimento das outras e até a própria morte, né? E aí, mas Deus está no controle de todas essas coisas. Então, nessa manhã, vamos de Salmo 147, né? Sim, eu falei do Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele, que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bom dia, João Gabriel. Aí, claro, vou falar de mim. Hoje à noite, vou colocar aqui na descrição também, depois volta e olha, tá? Eu vou participar de um evento, de um debate, né? De uma discussão. E o nome do evento é Na Roda com Esclarecedores, né? É um evento da Igreja Metodista de Jardim Luciana, que fica lá em Nova Iguaçu. E aí eu vou falar de mulheres na Bíblia, tá? Quem gosta desse tema, vai lá, tá bem? E depois no canal do YouTube a gente transpõe isso também para lá, para o canal, lá para o meu canal do YouTube. Também deixa eu falar isso rapidinho agora. Se inscrevam lá no canal do YouTube, porque eu vou começar a fazer a transposição, a live aqui do Facebook vai passar a ser lá. Tá? Então eu vou avisando e tudo, mas depois a gente vai colocar lá e vai fazer o contrário. De lá eu trago para a página da igreja,
tá bom? Segundo ordens do meu pastor é para fazer isso. Porque no YouTube a gente tem mais visibilidade, tá bom? Então, bom dia, Isabela, com alegria. Fernanda Silva, acho que eu já dei bom dia. Vamos lá, então. Salmo 147. Então, eu vou botar aqui o evento que eu vou participar hoje à noite. Se eu não me engano, é às 19h30 ou 19 horas, mas eu coloco aqui abaixo. Joyce, se tiver por aí, fala sobre isso. Ainda não vi Joyce entrar. Então, Salmo 147. Começa dizendo... Aleluia! E termina dizendo no verso 20, a última palavra, aleluia, tá? Isso! Dayana, coloca o horário aí. Sheila, bom dia! Eu tô aqui, Sheila. Vamos lá. Então, Salmos 147. Sheila que entrou agora, vamos lá. E aí, eu já fiz uma live sobre isso, mas vamos falar de novo. Essa palavra aleluia é uma palavra composta de duas. O verbo louvar, que é o verbo halal, que aqui está no imperativo, tá? Segunda pessoa do plural. Halelu, tá? Bom dia, Fernanda. Eliton, bom dia. Então, halelu é o verbo halal, que é o verbo louvar, no imperativo, segunda pessoa do plural. Portanto, louvai vós. Essa é a primeira. Bom dia, Marisa. Iá. Iá é uma redução, uma redução, não posso falar abreviatura, é uma redução. Obrigada aí, Dayana. Então, na roda com esclarecedores às 20 horas hoje. Vou botar na descrição aqui que eu vou falar de mulheres. Vamos lá. Joyce entrou. Então, ó, louvai ao Senhor. Aleluia. Então, halelu, louvai. Iá é uma redução lá do tetragrama, né, das 4 letras no alfabeto hebraico, que na sua Bíblia pode estar Yahvé. Esse Yahvé, Y-A-W-E-H. Yahvé, tá? Não. Y-A-H-W-E-H. Yahvé. As 4 consoantes hebraicas, quando a gente faz a transposição para o português, daria YHWH. E no Salmo, na palavra aleluia, está lá, halelu é o verbo louvai, e iá, tá só o Y e o H. O que isso significa, essa redução? Significa intimidade. Quando você não fala o nome todo da pessoa, por exemplo, eu, né? Minha prima, meus primos assistem, a família está assistindo, meu irmão, minha mãe e tal. Então, eu sou a Alessandra, mas para os íntimos e para a família, eu sou a Alê. Então, bom dia, Ademilde. Então, eu sou a Alê. Essa redução significa intimidade. Eu não posso me apresentar como a professora, doutora, tarará, 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 quando eu vou num evento acadêmico e as pessoas me chamarem de Alê. Mas com quem eu tenho intimidade, existe essa liberdade. E aleluia significa exatamente isso. Então, louve a Iá. Louvai a Iá, a esse Deus com quem você tem intimidade. E aquilo que eu já venho falando, não tem plural, porque Deus é um, apesar dele ser trino, a Libras, ele é 3 em 1. Apesar dele ser trino, ele é um. É a trindade que a gente não entende. Então, aleluia.
Então não existe aleluias, tá bom? Só existe aleluia. Muito bem. O Salmo 147, então, vamos começar com a análise retórica, né? Por 3 versículos, ele vai retomar o verbo louvar ou a palavra louvor. Então, vamos estudar Salmo 147, verso 1. Aleluia ou louvai ao Senhor. Se na tua Bíblia está louvai ao Senhor, é a mesma coisa que aleluia, como eu acabei de explicar. Então, ele começa, aleluia, bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus, fica-lhe bem o cântico de louvor. Fica-lhe bem. Pensa numa roupa que fica bem em você. Pensa numa maquiagem, mulher, né, que fica bem em você. Pensa num terno, numa roupa social que fica em você, homem que está me assistindo. Pensa, fica bem ao Iá, né? Fica bem ao Adonai, fica bem ao Senhor, fica bem ao nosso Deus, o louvor cai bem nele. Então, fica-lhe bem o cântico de louvor. Isso no versículo 1. No versículo 7, bom dia, Gabriel! Também te love. Bom dia, Cristiane. Então, vamos lá. Verso 7. Cantem ao Senhor, Salmo 147, verso 7. Cantem ao Senhor com ações de graças, como eu falei. Gratidão faz bem ao coração, à alma, ao espírito, ao físico, levanta imunidade. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa, cantem louvores ao nosso Deus, né? Tem Edivanda, Gabriel aí, ó. Cantem louvores ao nosso Deus. Tem Sheila. Vamos lá. Verso 12, ele retoma. Louve ao Senhor, ó Jerusalém. Louve o seu Deus, ó Sião. Então, o Salmo está entrecortado, tá? Dizendo que é bom cantar louvores ao Senhor, verso 1. Verso 7, chamando para cantar ao Senhor. E verso 12, chamando Jerusalém para cantar ao Senhor. Então, são 3 formas diferentes que o Salmo chama para o louvor. Primeiro, ele não delimita, diz que bom é cantar louvores a Deus. No segunda vez, verso 7, cantem louvor ao som da harpa, não está delimitando quem. E no verso 12 ele delimita, Jerusalém, Sião, louve ao teu Deus. E aí esse salmo é um salmo que vai falar especificamente a Jerusalém, tá? Claro, o salmista é de lá, mas a gente pode tomar essa palavra para nós, né? Todos nós que somos de Deus, que entendemos Deus dessa forma. Bom dia, Irani! Daniele, bom dia! Então, somos de Deus, né? Então, esse salmo é para nós também. Há uma abertura para a gente, né? Graças a Deus por isso. Bom, então, Salmo 147. Por que é bom, verso 1, e amável, cantar louvores ao nosso Deus? E por que lhe fica bem o louvor? Porque o Senhor faz tanta coisa e tanta coisa boa, tá? É isso que a gente vai ver agora, no Salmo 147. Aí, hoje tem um montão de lições, porque cada lição vai ser tirada de um desses verbos, tá? Mas a live vai ficar tranquila, não vai devorar o tempão, não. Pode ficar tranquilo aí, que você tem as coisas para fazer e eu também. Então, vamos lá. Ó, a caneca oficial do canal, ó. Não tenha medo, tenha paz. Tá, Jorge vive aí. Que me deram esse presente. Bom, Salmo 147, 2. Por que eu vou louvar esse Deus que é
Por que que isso é bom? Porque isso é agradável. Verso 2. Está muito tranquilo hoje para a gente estudar. Ó, verso 2 do Salmo 147. O que Deus faz? O Senhor edifica Jerusalém. Eu estou olhando assim porque eu estou com 3 versões na minha frente. E aí a versão da Bíblia de Jerusalém tem um versículo aqui que eu quero mostrar que está muito bonito. Então, Salmo 147, verso 2. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Primeiro motivo pelo qual eu vou louvar a Deus. O Senhor tem edificado a minha vida. O Senhor tem edificado sua vida. Ele tem colocado a gente de pé toda manhã, apesar de tudo que está acontecendo. O Senhor edifica Jerusalém. Jerusalém hoje sou eu, Jerusalém hoje é você, tá? Então, primeiro motivo, o Senhor é aquele que edifica, é aquele que coloca a gente de pé. É aquele que, e na Bíblia de Jerusalém está dizendo reconstrói. É também esse sentido. Lembra, Jerusalém foi invadida, o templo foi derrubado. E ele está dizendo, o Senhor edifica, reconstrói Jerusalém. Tá? Você foi derrubada. Invadiram você. Aconteceram coisas. O Senhor edifica você. O Senhor tem me edificado e Ele edifica você. Eu sei disso. Ele é poderoso para fazer isso e o Salmo vai dizer exatamente isso. Verso 3. Por que eu vou louvar? Verso 3. Ele sara os que têm o coração quebrantado. Ele faz isso. E trata das feridas deles. E aí eu estava olhando, Olha a Bíblia de Jerusalém como é profundo. Já estou emocionando. Olha a Bíblia de Jerusalém como é profundo esse versículo. Ele cura os corações despedaçados e cuida dos seus ferimentos. O Senhor é aquele que não só cura, mas ele, ó Libras, ó, ele cuida, ele trata. Curar é algo, Bom dia, Sandra! Vamos lá! Minha flor! Então, tô no Salmo 147. É a Bíblia de tradução católica, exatamente. Bíblia de Jerusalém é essa aqui, ó. Tá? É uma Bíblia católica, que foi traduzida por um grupo misto, grupo de protestantes e católicos, tá? Por isso ela é a única Bíblia aceita academicamente nos trabalhos de teologia. Tem que ser a Bíblia de Jerusalém, né? E é uma Bíblia de estudo também. Ela não só foi traduzida, mas também os comentários são de grupo misto, tá? Vamos lá. Por isso que eu gosto tanto dela. Então, e aí, ele não só sara, não é só algo rápido. Ele cuida, ele trata. Então, ele não só sara a gente, ele cuida da gente, ele trata da gente. É processo, tá? Bom dia, Célia, Beto. Vamos lá. Bom, Salmo 147, para quem está entrando agora. E aí, nesse Deus que cura e que sara, a própria Bíblia mandou a gente ir no Isaías 61, versículo 1, que é o texto lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para quê? Uma das coisas que está lá, para sarar os quebrantados de coração. Lucas capítulo 4, depois você anota aí, eu vou botar na descrição, versículo 18 ao versículo 21, Jesus está lá na sinagoga, dão a ele
o rolo do profeta Isaías, direitinho no capítulo 61, versículo 1, Jesus fala o texto de Isaías, tá? O Beto tá dizendo, bom dia, parente. Então, Isaías 61, verso 1 até o verso 3, né? E continua, Jesus lê esse texto em que tem essa parte de que o Espírito do Senhor está sobre mim, no caso está sobre Jesus, para sarar os quebrantados de coração. Quando Jesus fecha o rolo, a primeira palavra que ele diz é: hoje se cumpriu esta escritura. Jesus é o próprio Deus que veio para sarar os quebrantados de coração. E o Salmo 147, versículo 3, já fala disso. Ele é o que sara e ele é o que trata, é o que cuida da gente. Por isso eu devo louvá-lo. Salmo 147, verso 4. Olha aqui quem é Deus. Ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Nem o maior astrônomo consegue fazer um negócio desse. Sabe por quê? Porque eu não sei o número exato, mas segundo esses estudos de astronomia, eu não sei se é a cada milésimo de segundo ou a cada segundo, explodem estrelas, tá? E aí, quando explode, nascem outras e vão nascendo outras e outras. Então, é grandiosíssimo, Senhor. A gente não consegue alcançar Deus, não, gente. É um negócio muito profundo. É um negócio muito profundo, muito grandioso, esse Deus que a gente tem. Então, ele conta as estrelas pelos, sabe? Ele conta, e é igual a coisa de contar os cabelos da nossa cabeça, de Deus saber quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Então, quando cai, eu costumo brincar, né? Senhor, quando caem os fios, o Senhor tem que contar tudo de novo. Ou quando nascem os novos fios, né? Você tem que contar tudo de novo. O que é isso? Isso é imagem para mostrar um Deus que tem o controle de todas as coisas. Então, por que eu vou louvar? Porque ele tem o controle de todas as coisas, tá? Verso 5. Aí, esse Deus que faz tudo isso, ele vai dizer no Salmo 147:5, grande é o Senhor e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. É isso que eu estou dizendo, né? Ele é grande, o seu entendimento não se pode medir. Por que eu vou louvar a Deus? Exatamente por causa disso. Eu não tenho como medir o seu entendimento, que é muito maior do que o meu. E quando eu entendo isso, eu entrego a minha vida nas mãos dele, porque ele sabe o que fazer. O entendimento dele é muito maior do que o meu. Às vezes eu quero tanto algo, mas não é aquilo que eu quero que vai me fazer feliz. É aquilo que eu preciso. E o que eu preciso, o entendimento dele, que é maior do que o meu, sabe e vai me dar aquilo que eu preciso. Vai ver que aquilo que eu preciso é passar por uma situação difícil para poder crescer. Ele sabe, o seu entendimento, diz aqui, não se pode medir. Salmo 147:6, por que louvar ao Senhor? Tá aí, ó, lê comigo. O Senhor ampara os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra. Ele ampara quem? Os humildes, mas faz os ímpios caírem por terra. Quem é ímpio? O ímpio é aquele que comete impiedades. É aquele que não tem piedade do seu próximo. Deus faz essas coisas. Ah, mas por que ele não está fazendo, né? Tem umas notícias aí que a gente está vendo. Ele tem o controle de todas as coisas. Não perca essa noção, tá? Ele sabe o que vai fazer.
né? Mas ao mesmo tempo ele é misericordioso, ele é amoroso, né? Mas ele sabe, tá? Ele ampara, diz aqui, os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra, e uma hora isso chega, tá? Verso 7 do Salmo 147, aí é o convite que eu já falei naquela hora, cantem ao Senhor, né? Ao som da harpa, cantem louvores. Verso 8, olha só, por que eu devo louvar a esse Deus? Por que eu devo cantar a esse Deus? Verso 8, verso 9, olha o que diz. Ele cobre de nuvens o céu, ele prepara a chuva para a terra, ele faz brotar nos montes a erva, ele dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. O Senhor é aquele que está atento à natureza. E aí eu quero falar aqui o comentário da Bíblia King James, que diz assim, olha, o Senhor está atento a todos os aspectos do cosmos e nada foge à sua atenção. E aí fala, né, no verso 8 e verso 9, dessa chuva que prepara a terra, né, essas nuvens, a chuva, os montes, brota a erva e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não tem ninguém para dar alimento aos animais. Não tem nenhum homem que vai lá em cima do monte molhar. É Deus que cuida. É Deus que cuida da natureza. E Ele está cuidando agora, tá? Ele está cuidando agora. Eu sei e você sabe, você já sentiu o que está acontecendo. Deus está cuidando da natureza, renovando todas as coisas. Verso 10. E aí, depois que fala disso, desse Deus que faz todas essas coisas, vai vir uma antítese aqui. E vai vir para o homem. Olha só. Esse Deus que prepara tudo isso, verso 10 e verso 11, não faz caso da força do cavalo. E não se compraz nos músculos do guerreiro. Ó, não faz caso, não se compraz, não tem prazer na força do guerreiro. Verso 11, o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Porque quem teme a Deus e quem espera na misericórdia de Deus é igual à natureza lá, que depende simplesmente e somente de Deus. Para molhar, para a plantinha brotar e o animal vir e se alimentar e ter vida. É a mesma coisa, tá? Então, olha a progressão. Aquilo que Deus faz na natureza, Deus também faz na vida da gente, que se coloca nesse esperar somente nele e saber que dele vai vir toda a provisão, tudo aquilo que a gente necessita, tá? Então, ele não tá nem aí para quem se acha, para a força do guerreiro e para a força do cavalo preparado para lutar. Deus tá nem aí pra... Você tem força? Vai lá, meu filho, vai lá, faz lá com a tua força, né? Mas aquele que reconhece, né? Eu posso até ter toda essa força, mas quando eu reconheço que é Ele que me dá, aí a coisa muda. Porque aí eu espero nele. Toda a minha esperança, todo o meu esperar, né? Todo o meu esperançar está nele. Vamos lá. Salmo 147, verso 12, é o convite de novo ao louvor, que eu já falei. E agora vamos para o 13. Olha que coisa linda. Por que louvar ao Senhor, Jerusalém? Por que louvar o seu Deus, ó Sião? Verso 13 do Salmo 147. Ele reforçou as trancas dos seus portões e abençoou os que habitam dentro das suas muralhas. Por que louvar ao Senhor? Porque, ó, Ele nos guarda. Ele nos, ó, protege. Tá? Ele, ó,
nos protege. Vê de ver. Ó, vocês vão aprender um montão de libras aqui ao mesmo tempo. Ele nos protege. Ele tá vendo a gente. Ele, ó, tá guardando a gente. Esse aqui sou eu, esse aqui é Deus, ó, ó. Ele nos protege, ele nos guarda. Dentro dos muros, e esses muros são o próprio Deus, e a gente sabe disso, tá? Vamos lá. Por que louvar o Senhor? Olha que bonito agora, verso 14, Salmo 147. Estabeleceu a paz em seu território e farta você com o melhor do trigo. Por que louvar a Deus? Porque Ele estabelece a paz. E porque Ele alimenta a gente com o melhor. E aí você fala assim, mas poxa vida! Eu estava vendo, eu preciso falar isso, uma pregação de uma missionária, Luciene é o nome dela. E, gente, muito legal. E a Luciene, ela é do pessoal do ex, né? Vendia drogas, né? Ela fala, usou arma, todas essas coisas, E aí ela diz lá no testemunho, Jesus me chamou numa overdose, usava drogas e tal. E desde adolescente, ela contando o testemunho dela. Aí ela diz que quando ela voltou para casa, que ela diz, quando Jesus me pegou, que eu voltei para casa, ela diz que ninguém acreditou nela. E aí a mãe botou ela para fora de casa, porque já vivia fora mesmo. A mãe botou ela para fora de casa. E aí ninguém queria ela, porque todo mundo se assustava. Igual o apóstolo Paulo, né? Igual o apóstolo Paulo. Ninguém queria ele porque ele era o perseguidor. E aí ela vai. Não consegue lugar nenhum. E aí ela vai morar num lugar que é nos fundos de uma granja. Olha só. E ela vai com a filha morar nesse lugar, nos fundos de uma granja. E aí ela disse que uma parede de madeira, uma coisa assim, era uma madeira e aquilo caiu, né? Que era um barraco. E aí diz que o ovo lá da granja rolava e vinha até ela contando mesmo, maravilha de Deus mesmo. Quando não, o dono lá da granja dava ovo a ela, mas tinha as galinhas. E aí o dono da granja falou assim, olha só, os ovos você pode comer, mas a galinha não, hein? Não pode matar nenhuma galinha. Ela disse que ela ficava desesperada querendo matar a galinha para comer, mas era ovo. Comeu ovo. Parece que durante 90 dias, uma coisa assim. E aí ela já indo à igreja, aí um dia ela falou, Senhor amado, eu quero comer uma coisa diferente, toque em alguém. E aí tocou numa pessoa, numa irmã lá da igreja, falou, irmã, eu quero te dar um negócio para comer. Quando abriu o capô, a mala do carro, era uma cartela de ovos. Ela, meu Deus! Passou o tempo. Depois de muito tempo, aí ela já missionária, estava em Portugal, se eu não me engano, eu preciso contar isso. Você vai glorificar a Deus e vai entender o que é esse melhor que Deus alimenta, com que Deus nos alimenta. Ela estava em Portugal, uma pessoa tocou no braço dela e Deus falou através daquela pessoa. Sabe por que você ficou aqueles dias todos comendo ovo? Porque a proteína do ovo reconstruiu no seu cérebro tudo que o crack tinha tirado de você. Ah, dá o glória a Deus aí. Foi. Naquele momento, ela reclamava, mas o ovo era o melhor dessa terra com que Deus tinha alimentado aquela mulher naquele momento, né? Então, às vezes você pensa que você não está comendo o melhor dessa terra, mas Deus está te tratando, te dando o melhor dessa terra. Bonito, né? Eu precisava falar esse testemunho da irmã. De repente eu coloco aqui também hoje. Vou colocar um monte de link hoje aqui para você assistir, tá? É profundo, é muito profundo isso, tá? Vamos lá então, fechando aí o Salmo 147, tá? Caminhando pro final. Vamos lá. Verso 15. Salmo 147, verso 15. Ele, Deus,
Envia as suas ordens à terra. Ele não perdeu o controle. E a sua palavra corre velozmente. Então, Deus não perdeu o controle. Ele envia as ordens à terra. Ele sabe exatamente a hora que tudo isso vai passar. Ele já está dando sabedoria. A gente já está vendo as notícias por aí, tá? Da cura chegando, a gente já está sabendo, né? Então, ele já está movendo. Mas vai mover até a hora que ele quiser, porque ele não perdeu o controle, ele tem o controle nas mãos, né? Vamos lá, então. Ele envia suas ordens, sua palavra corre velozmente. Verso 16, aí agora vem a natureza de novo, retomando o que estava lá no verso 8 e no verso 9. Salmo 147, 16 e 17. Faz cair faz cair a neve como lã, espalha a geada como cinza, faz cair o seu gelo como se fossem migalhas, sabe o granizo? Quem pode resistir ao seu frio? Quem está gostando aí da análise retórica, né? Olha as repetições, tá? Ó, faz cair a neve, espalha a geada, faz cair o gelo. Quem pode resistir ao seu frio, tá? Então, aí o texto falando, né? Desse Deus que é soberano na natureza, né? Verso 18, manda a sua palavra e o gelo se derrete. Continua com o gelo, faz soprar o vento e as águas correm. Então, ele manda a neve, ele manda o granizo, ele manda o vento, ele manda a água. Tudo isso para o nosso bem e para o bem de toda a natureza. Verso 19, para a gente fechar. Esse Deus faz tudo isso e também anuncia a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Hoje, Jacó, Israel, sou eu e é você. Deus faz tudo isso e anuncia a sua palavra a cada um de nós. Esse Deus que anuncia só que Jacó e Israel, olha o que está no verso 20. Não fez assim com nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. E aí todas as Bíblias que eu estava lendo, com as quais eu estudei nessa manhã, me levavam para Deuteronômio, capítulo 4, versículos 7 e 8. Falando de Jacó de Israel, é importante a gente entender uma coisa. O que Deus está querendo dizer quando ele escolhe a nação de Israel? Israel é uma nação pequenininha, gente. Os Emirados Árabes, quem está em volta, são nações muito mais poderosas. Tem povos muito maiores, com muito mais recursos. A geografia de Israel é uma geografia em que teve que haver muita tecnologia para ver lá as plantações. Isso é Deus falando com a gente, que ele trabalha naquele que é pequeno. Ele ajuda aquele que é humilde. Ele ajuda, ele traz a sua glória para aquele em que não há glória. E aí Deuteronômio capítulo 4, verso 7 e verso 8, quero fechar aqui, diz assim: pois que grande nação, preste atenção, que grande nação, Israel não é grande nação. Ele vai se tornar depois por causa da glória de Deus que está sobre ele. E isso é para a gente. E o que está por trás dessa mensagem? Deus vem e age na vida daquele que é humilde. Daquele que, quando tem glória, entrega essa glória para ele. E aí ele diz, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há
que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. E há vários outros textos aqui no Pentateuco, né? Principalmente da chamada de Abraão para frente, até o Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, em que Deus vai estar toda hora lembrando isso. Esse Deus que pega um povo que era escravo no Egito, tira com mão forte, braço estendido, né? Faz passar mar vermelho, faz caminhar no deserto, vai entregar uma terra. O que está por trás de toda essa história? É Deus que age na nossa vida. Ele anuncia a sua palavra para a gente, né? Voltando no Salmo 147. Ele não fez assim com nenhum outro. Porque o outro ignora os preceitos dele. Eu não posso ignorar o que Deus está falando, porque Ele está falando. Ele está falando com a gente. Então, que nessa manhã, né, eu vou só citando as lições e aí eu ponho aqui na descrição do vídeo, tá? Que nessa manhã, esse Deus... eu tenho que falar uma coisinha. Só uma coisinha antes da gente fechar. No versículo 12... No versículo 11, eu tenho que dar esse detalhe para você. O Senhor se agrada dos que o temem, claro, tem a ver com quem está falando agora no final, e dos que esperam na sua misericórdia. Esse que teme, que espera na misericórdia, é Jacó, é Israel, sou eu e é você, somos nós. A partir do momento de que a gente reconhece que não é a gente, mas é Ele. E aí, esse espera na sua misericórdia, essa misericórdia aqui, é a mesma do Salmo 136. É o Hesed. É a misericórdia, é o amor, é a bondade, é a generosidade que acompanha a gente todos os dias da nossa vida, como diz o Salmo 23, verso 6. Bondade e misericórdia me seguirão, tá? Então, que nessa manhã, esse Deus, vamos lá, esse Deus que eu devo louvar, porque fica-lhe bem o louvor, esse Deus que o salmista, né? Esse Deus é aquele que o salmista me convida a louvar no verso 1, no verso 7 e no verso 12. É o Deus que, no verso 2, edifica. No verso 3, sara e trata. No verso 4, ele é soberano na natureza, porque ele é capaz até de contar as estrelas, que são milhares e milhares. Esse Deus que no verso 5 é um Deus cujo entendimento é muito maior do que o meu e eu não posso medir. Esse Deus que no verso 6 ampara a gente, que no verso 8 e no verso 9 está atento à natureza e cuida dela, e porque cuida dela eu entendo que também cuida de mim. Esse Deus que no verso 11 a gente acabou de ver, é o Deus que tem amor, bondade, misericórdia, cuidado amoroso comigo e com você, porque eu espero nele. Esse Deus que no verso 13 nos protege, no verso 13 nos protege, isso. No verso 14 nos dá paz e nos alimenta com o melhor. No verso 15 faz com que a sua palavra se cumpra. No verso 16 ao 18 mostra que tem o controle sobre a natureza, então tem controle sobre nossa vida. Nesse Deus que no verso 19 anuncia a sua palavra e no verso 20 cuida dessa nação que sou eu e você. Somos pequenininhos, mas Ele cuida da gente. Ele anuncia a sua palavra para a gente, para que a gente possa louvá-lo. Então, que nessa manhã o Senhor
faça tudo isso com você, né? Que nessa manhã, ó, você não tenha medo, mas você tenha a paz, porque diz aqui no verso 14 que ele dá paz e que ele alimenta a gente com o melhor que ele tem para nós nesse momento. Então, que a gente não saia desse salmo, dessa live, tá? Sem ter sido atingido por isso. Continue seu dia pensando nisso, tá? Leia o Salmo 147 de novo se você tem essa possibilidade, tá? E lembrando, vou colocar aqui, tá? Todas essas lições. Vou colocar o link do meu canal do YouTube. Vai lá e se inscreva, porque eu vou transpor tudo para lá depois. E vai ser a partir de lá a live. Vou colocar o testemunho da missionária Luciene aqui. Vou colocar o link do evento hoje, na Roda com Esclarecedores, que sou eu, tá? Às 20 horas hoje, na Igreja de Jardim Luciana, junto com a Joyce, a pastora Daniele lá, que foi minha aluna, tá bom? Então, vou colocar esses 3 links aqui embaixo. Então, vamos lá, me ajuda lá no canal e assista hoje se você quiser. Vou falar de mulheres na Bíblia, presença feminina na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, tá? E o testemunho da irmã lá. Que Deus te abençoe nessa manhã. Deus te guarde. Que o resto do Senhor, bondade, misericórdia, amor, carinho, esteja sobre você, esteja sobre mim, tá bom? Beijo da Alessandra. Beijo do Senhor também para você nessa manhã, tá bom? Fique em paz. Deus te abençoe.